Hoje eu vou ensinar para vocês uma pintura em lírios numa toalha branca. Vocês vão aprender comigo passo a passo que eu vou ensinar aqui. Nossa dica de produto de hoje, nós vamos falar sobre bordado marido estampado. Aguardem! Hoje nós vamos aprender a trabalhar com os 2 gabaritos de coração da Wickerabout. Nós vamos fazer esse lindo coelho só com coração. Não saiam daí, viu? Olá pessoal, estou de volta na Selga depois de 6 meses de uma intervenção cirúrgica que eu fiz. Vou começar as minhas aulas aqui, umas eu já comecei, que é na quarta-feira, de 1 às 5h30, são 2 horários. Então eu estava com saudade de vocês e eu quero mostrar para vocês o que é que eu vou fazer hoje. Hoje eu quero fazer uma pintura diferente, que é uma pintura de lírios branco sobre branco. É fácil de fazer, não é difícil, e eu vou te mostrar passo a passo o que eu vou fazer. Primeiro eu vou mostrar o material para vocês, que vocês podem encontrar aqui na Selga, que são as tintas, o godê e os pincéis. Eu vou mostrar passo a passo o que vocês vão precisar, tá bom? Para fazer essa pintura de lírios nessa toalha branca que eu usei, nós vamos precisar do seguinte material: uma toalha de rosto branca, o risco de lírios, um papel carbono e uma tábua de eucatex. Pincéis: um pincel 456 16, um pincel Condor 456 número 8, um pincel Condor 4540, um pincel filete 4220 e um filete 000. Tintas: um clareador, um branco, a cor pistache, verde oliva, amarelo limão e sépia. E para dissolver a tinta, um godê. Primeira coisa que a gente faz é tirar um risco. Tem muita gente que tem dificuldade para tirar um risco no pano que vai pintar. Por quê? Porque colocam primeiro o carbono, depois o risco por cima, aí ele não fica no lugar certo, é muito difícil. Então o que a gente faz primeiro? A gente coloca o risco em cima do pano que você vai fazer, prende com a fita crepe, aí coloca o carbono por baixo, porque aí você vai saber direitinho o que vai fazer. Eu costumo tirar meu risco com uma caneta sem carga, porque você não estraga seu risco. Você aperta assim e vai tirando, que fica perfeito o risco que você tirou. Então, depois que você passa, tá aqui, ó. Não precisa ser escuro, muito escuro, porque aí vai ficar manchando. Então tem que ser assim uma coisa bem suave. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou usar é o clareador. Tem 2 jeitos de pintar isso aqui. Você pode pintar com água primeiro, ou você pode pintar com clareador, porque isso aqui eu vou ter que fazer um fundo, tá bom? Então vamos lá no clareador. Esse clareador aqui é muito bom porque ele ajuda a tinta. A gente, assim, quando tá pintando, a tinta fica assim meia difícil de passar no pano, porque o pano tem muito buraquinho. Então com clareador você consegue
espalhar melhor a tinta, tá? Então, eu vou passar clareador em tudo. Tem gente que gosta de passar o clareador aos poucos, mas como o que eu vou fazer é na televisão, tem que ser um pouquinho mais rápido, então eu vou passar nele todo, tá bom? E aí eu vou mostrar a vocês o que eu faço. Pronto. Tá passadinho. Agora, eu vou colocar o fundo, que é o principal. Porque quando eu vou pintar no branco, eu preciso que tenha um fundo para poder destacar o que eu vou fazer. Como eu vou fazer o fundo, a tinta é um pouquinho grossa, eu vou passar um pouquinho vou botar um pouquinho de água aqui, ó. Para misturar um pouquinho, para ela ficar mais dissolvida aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá bem dissolvida. Aí o que eu faço? Vou começar a fazer o fundo. Começo sempre da parte de dentro do desenho para fora. Vou esfumando. Sempre que você pega o pincel e carrega com a tinta, você começa de dentro para fora. Para ela suavizar, ó. Isso aqui, pintura é muito gostoso a gente fazer. A gente fica em casa, às vezes, sem ter nada que fazer. Nossa, pega um pincel, começa a pintar, dá de presente para as amigas. É tão bom quando uma amiga recebe um presente e fala: ah, que lindo que você fez. Nossa, tão bom. Pintura é muito bom. Diz que quem pinta está perto de Deus. Terminei de fazer o fundo. Não está pronto ainda, isso é só para eu ter uma base, como que eu vou colocar o branco. Então, vamos começar primeiro pelas folhas, que também não deixa de ser um fundo que nós vamos fazer. Então, o que eu vou fazer? Vou usar o verde oliva, o verde pistache e o branco. Uma coisa que eu quero avisar vocês, nunca deixa a tampa do vidrinho aberto, porque seca com ar refrigerado, seca muito, fica igual uma cola. Aí fica duro, a pessoa perde todo o material que usa, tá bom? Então vamos lá. Vou começar aqui com a folha. Não tem ciência de fazer uma folha. Passo sempre que começar uma folha, começa com a cor clara. Porque se você botar escuro, a trama do tecido recebe a tinta e não solta mais. Aí é difícil de você consertar. Então, vamos aqui. Sempre o claro, depois o escuro. Pintei de verde escuro, claro. Agora eu vou iluminar com branco. É esse trabalho de claro e escuro é que faz a profundidade das coisas. Olha, a folha já está pronta. Agora vamos subir mais outra, que é a que está aqui atrás, ó. Passo claro. Esse vem até aqui em cima. Aí eu venho com escuro. Como a luz tá vindo de lá para cá, a parte de baixo sempre é mais escura. Então, vamos lá. Com essas folhas já vai dando o fundo para os lírios, entendeu? Porque os lírios são branquinhos. Para fazer essa pintura,
Eu tô usando o pincel número 8, cortado, ó. De um lado e do outro, ele fica desse jeito aqui. Vou usar esse, vou usar esse pequenininho para fazer as flores e vou usar os dois filetes. Um é o line e o outro é o filete comum, tá? Usei esse comprido aqui, que é para passar o clareador. Outra coisa, esses dois pincéis aqui, fininhos aqui, eles não podem ficar dentro d'água. Porque se eles ficarem na água, amassa a ponta deles e depois você não consegue mais trabalhar. Não, nunca se carrega o pincel muito. Vou mostrar uma coisa, quando você for pegar tinta para passar na coisa, você empurra a tinta assim, ó, para a tinta ficar em cima do pincel, embaixo ficar sem nada. Conforme você dá pressão no pincel, a tinta sai, então não fica aquele monte de tinta. Isso tudo vocês aprendem comigo aqui. Tem toda boa vontade de ensinar, pergunta quantas vezes quiser. Toda quarta-feira eu tô aqui para ajudar vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem procurar por mim. E você aqui na Selga, você acha todo esse material que eu tô trabalhando aqui com vocês, tá? Tinta, pincel, godê, pano, toalha. Então você já vem fazer o curso, já compra tudo aqui direitinho. Não tem que sair para comprar nada fora. Essas toalhas que vendem aqui também são muito boas, que elas não têm aqueles furinhos para bordar. Então elas são próprias para a gente pintar. Então a pintura fica mais bonita, fica mais solta, tá? Pronto, já fiz todas as minhas folhas. Agora eu vou começar a fazer o lírio propriamente dito. Que nós vamos usar as mesmas cores. Só que eu vou usar um pouquinho de amarelo para dar um destaquezinho mais. Mas é a mesma cor, tá? Vou usar a mesma cor. Você pode ver que eu não tô usando muita tinta aqui, variedade de cores. É só essas daqui mesmo. Tô passando esse clarinho, que é o que eu falei para vocês. Primeiro a gente passa o claro para fazer um fundinho, depois a gente entra com escuro. Quando vocês forem assim no supermercado, ou vocês forem numa floricultura, dá uma olhada nas cores das flores, dá uma olhada nas frutas que ficam no supermercado. Você vê as cores, você vê a luz, você vê tudo que você precisa para melhorar a sua pintura. Parece incrível, né? Mas no supermercado a gente aprende muita coisa.
Como vocês viram, eu só estou usando o verde. Verde claro, verde escuro e o amarelo. Eu não usei mais nada. Por quê? Porque o lírio ele tem que ter um fundo, senão ele não vai aparecer no pano branco. Então agora eu vou trabalhar só com branco, tá bom? A gente vai colocando, ó, devagarinho. E o pano vai saindo. Agora que vocês vão ver o que que vai sair aqui. Viu que não é difícil? É só colocar a tinta no lugar certo. Todo mundo fala, eu só de olhar, eu olhar você pintar, eu sei pintar. Não. Se você não pegar um pincel e começar a pintar, você não faz igual. Porque tem que ter técnica. E você só aprende a técnica se você pegar o pincel e fazer. Tá vendo? O branco agora vai dando volume, tá vendo? Pintei os lírios todos de branco. Agora eu tô passando um pouquinho de sépia para dar uma sombra, para poder levantar mais o que eu fiz. Só um pouquinho assim, em lugares mais escuros, mais embaixo, é que você coloca bem pouquinho, senão a pintura fica muito pesada. E o lírio é uma coisa assim muito delicadinho. Então, tô passando um pouquinho de sépia, dando uma corzinha só de leve, para dar uma sombra. Acabei, tá tudo pintadinho. Agora eu vou fazer os pistilos. Eu gosto de fazer o pistilo com esse pincel Lime aqui, ó. O Condor 4220. Você molha ele, vem com ele molhado na tinta, ó. Tem que ficar bem aguadinha a tinta, ó. Aí você vem com ele e puxa os raminhos que fica perfeito, ó. Vem, ó. É o melhor pincel que tem para fazer coisas compridinhas e fininhas assim, ó. Dá mais leveza no trabalho. Agora, vou passar o sépia com outro pincel.
Com esse pincel aqui, eu vou fazer, que é o 000, eu vou fazer as pontinhas do lírio aqui, ó. Tá vendo como a pintura ficou levinha? Não ficou aquele negócio pesado. E não é difícil, é só... Você viu que eu trabalhei com duas cores, branco e verde. Quase uma monocromia. Eu tenho aqui, ó, essa toalha que eu pintei. Ela é feita toda com água. Você molha ela toda com álcool e água. Pinta como se estivesse pintando normal. Aí ela vai expandindo a tinta, já fica o fundo. Aí você espera 12 horas para secar, aí você pinta por cima, fica esse fundo bonito, que não fica aquele fundo pesado, entendeu? Isso também você pode aprender comigo aqui. Agora eu vou pintar, vou botar um amarelinho aqui nas pontas. Amarelinho e limão, tá? E vou aproveitar esse mesmo pincel para dar uns acabamentozinhos no que eu tô fazendo aqui, ó. Eu fiz isso aqui, então ele precisa de uma voltinha lá em cima, uma voltinha para cá, só para dar um charminho na pintura. Uma pontinha aqui, porque você não consegue fazer com o pincel essas pontinhas fininhas, ó. Agora, eu vou fazer uma coisa que todo mundo fala assim, eu não consigo fazer isso que você faz, ó, vou ensinar. Pega o pincel, a tinta molhadinha, isso aqui você vem, ó, puxa e para, puxa e para. Vou fazer aqui. Puxa, o pincel quase em pé e para. Pincel em pé, ó. Puxa e para. Puxa, puxa. Aí vai enfeitando. Não carregue muito o pincel, porque senão ele borra tudo. A tinta sai, fica grossa e fica uma coisa muito grosseira. Vamos fazer aqui. Aí eu gosto de quando eu termino minhas coisas, fazer umas florzinhas, que são 4 pontinhos que eu faço, ó. 4 pontinhos. E eu vou botando assim, para enfeitar mais, né? Para não ficar esse negócio muito seco assim. Aí dá uma graciosidade no trabalho. Olha só. 4 e espalha. Aí eu venho agora com a tinta branca, vou fazendo por cima para sobressair mais, ó. Só 4 pontinhos, o nome dessa folhinha, dessa florzinha chama miosote. E ela é muito graciosa, porque você consegue deixar o pano leve. Agora eu vou pegar o pincel fininho e vou fazer o miolinho delas, ó. Tá dando pra ver? E está pronta a nossa pintura. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou levantar aqui para vocês verem como é que ficou. Olha só. Eu fiz o fundo todo verdinho claro. Aproveitei o verde claro, passei no fundinho com um pouquinho de amarelo. Depois eu fiz com o sépia um pouquinho
de sombra perto dele para levantar um pouco mais. E aí tá pronto o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem se encontrar comigo, eu vim aqui na Selva toda quarta-feira, de 1 às 5h30. Eu tô aqui para ensinar vocês o que vocês quiserem, tá bom?